Condição da igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos que assim puderem, por se coloquem de pé e abrem comigo a Bíblia, o Salmo 141. É o texto que nós vamos usar para a nossa breve reflexão. No entanto, com a atenção da igreja, o Espírito Santo irá falar em nossos corações. Os irmãos assim que ficaram de pé, ainda antes de ler, levanta a sua Bíblia, só para me ver quem trouxe a Bíblia. Coisa linda, graças a Deus. Salmo 141, versículo número 2, está escrito assim: suba à tua presença a minha oração. Somente essa parte. Vamos fazer a leitura de toda a igreja? Suba a tua presença, a minha oração. Vamos lá? Suba. Você pode repetir mais uma vez, irmão? Suba. Feche os seus olhos. Nesse exato momento, colocação aqui, meu irmão. Você fez para o céu comigo assim. Depois eu te passo o pix. Nesse exato momento, no mundo espiritual, você lê o texto, obrigado, querido. Obrigado. Você lê o texto dizendo assim: ó Deus, a minha oração está subindo à tua presença. Você crê nisso? Que a sua oração está subindo à presença de Deus? Aleluia! Fala comigo somente isso com os olhos fechados. Fala, Senhor Jesus, as minhas orações estão subindo à tua presença. Pode sentar. Parabéns para os meus. Irmãos, eu preciso da sua atenção dentro do teu tempo. Foi proposto que está ministrando a palavra do Senhor. E não tem dificuldade nenhuma, nós estamos na nossa casa, aqui na Assembleia de Deus. Mas eu preciso que você entenda o que você acabou de fazer, declarar como regra de fé e prática. A Bíblia diz no Provérbios capítulo 15, versículo 3, vai dizer que os olhos de Deus estão em todos os lugares, contemplando os bons e também contemplando os maus. A Bíblia também diz, segundo a palavra do Senhor, no Salmo 33, versículo 13, vai falar que Deus vê. Essa expressão na Bíblia, dentro da soberania de Deus, que Deus vê, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Por favor, não converse, que o meu tempo ali é muito pouco, toda a atenção sua agora para mim é muito importante. O texto diz assim: Deus vê, está falando da sua onisciência. Deus vê a intenção do nosso coração. Deus vê o que você está pensando em agora. E nesse exato momento, Deus sabe que apesar de todas as dificuldades e lutas que vivemos, nós estamos aqui para servir e para adorá-lo. Estamos aqui para declarar que só Ele é Deus. E Deus vê a sua dificuldade, a adversidade, problemas pessoal, emocional, financeiro, conjugal. Deus vê todas as coisas. E a Bíblia fala que nesse contexto de Deus ver, Malaquias capítulo 3, versículo 18, vai falar que vai chegar um dia em que Deus vai separar aquele que serve a Ele e aquele que não serve a Ele. Dentro desse contexto, que eu posso dizer que é introdutório, que nesse exato momento Deus sabe quem serve a Ele, aqui no altar, ou aqui no púlpito, todos nós declaramos que somos servos de Deus. Mas existe uma soberania do Senhor que ninguém pode enganar. Quem nós somos perante Ele. Ele sabe quem nós somos. E nesta noite, a proposta desse tema é: a sua oração está subindo. E para a oração subir, existem alguns requisitos, eu vou destacar aqui para vocês, para que o Espírito Santo venha treinar a sua alma a compreender que o mundo de Deus, o mundo espiritual, é real as batalhas que nós vivemos. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, se você fica agarrado com o WhatsApp, Facebook, Instagram, com as coisas desse mundo, 1 João
capítulo 2, versículo 15, vai falar que você não deve amar as coisas desse mundo, e nem as coisas do mundo, e nem o mundo. Ou seja, tem pessoas que passam o dia inteiro longe da presença do Senhor, e ele chega no culto, ele quer sentir a presença de Deus, ele quer sentir a unção do Espírito Santo, porém, ele sabe que está com a ausência da presença de Deus. Pastor, como que eu faço para ficar perto do Senhor? Tiago 4, versículo 8, chegai-vos a Deus e Ele chegará até você. Quando Deus tem um relacionamento com você, ou com a igreja, como Ele é o cabeça, se cumpre João capítulo 15, versículo 7, se vós, igreja, estiver na videira verdadeira, você pode pedir tudo o que quiseres, que vos será feito. O compromisso com Deus é com a sua palavra, é com a palavra do seu reino. Por isso que tem pessoas que têm que voltar o seu coração para a verdadeira palavra. Eu pedi para você levantar a Bíblia, porque talvez você veio ao culto e esqueceu a Bíblia, e celular não é Bíblia. Você tem que trazer a Bíblia, porque ela é a manifestação pública da minha fé, e ainda eu creio no poder da sua santa palavra. Quantos nessa noite podem declarar essa verdade? Outros sim. Hebreus capítulo 12, versículo 2 vai dizer assim, olha, que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da fé. A palavra grega, firmemente, é você estabelecer um propósito, firme, sem distração. Tem gente que está com Deus, mas tem distração do mundo. É o pecado, é a mentira, é a fofoca, são coisas desse mundo. E Jesus está dizendo, olha, foco, olha para Jesus. Pastor, o mundo está acabando, a política acabou com o Brasil, a minha família está atravessando um caos. Olha para Jesus. Pastor, quando eu olhar para Jesus, qual vai ser o resultado de eu olhar para Jesus? Ele vai ouvir a sua oração. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9, vai dizer que Deus tem um desejo que a igreja tenha relacionamento com Ele através de Cristo. Quando você tem um relacionamento com Deus através de Cristo, irmão, você tem sensibilidade. O irmão ali é Regis, como é que chama? Reginaldo, faz assim, mamãe. Fiquei feliz demais de ver ele. Por quê? Porque quando você tem relacionamento com Deus, quando eu vi aqui a filha do Celso falando, ela está ali? Porque eu vi essa menina desse tamanhozinho, agora ela está até pregando. Você fica feliz quando você vê vitórias no reino de Deus. Pastor, sabe qual é o problema hoje de muitos evangélicos? É querer andar, falar, segundo o que pensa, segundo a sua filosofia. Eu recebi, apesar que eu apaguei, porque não tem Instagram, não tem Facebook, e também não tem essa questão de ficar pendurado em TikTok, porque isso é perda de tempo. O cristão que tem foco, está guardando o reino, está guardando a manifestação do Senhor, ele tem que ter um estilo de vida diferente. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, em Romanos 4, 6, que o cristão tem que andar em novidade de vida. Amém. O que você fez ontem, hoje, você tem que ser melhor. É verdade. Quando você estabelece um princípio de fé cristã autêntico, você vive como o Senhor Jesus ordena que nós vivamos. A Bíblia fala em 1 João capítulo 6, capítulo 2, versículo 6, vai dizer assim, olha irmão, aguça o seu ouvido, aquele que diz que conhece o Senhor, deve andar como Ele andou. A manifestação dos frutos do Espírito e as manifestações dos dons está ligado diretamente em Cristo. E quando você manifesta a sociedade como luz ou como sal, o Espírito Santo te usa. E muita gente está andando por outros caminhos e quer que Deus o usa. Não, 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 não. O tema aqui é Deus ouve a sua oração. Mas para Deus ouvir, anda com Ele. Porque quando você anda com Ele, você passa a ter percepções missionárias no campo que você vive. Irmão, tem pessoas que estão morrendo. O crack, a droga, a maconha, a bebida, o espírito de prostituição, de mentira está destruindo esse mundo. Mas tem a igreja. Levante a sua
manifestou para destruir as obras do diabo. Quando você anda com Jesus, as obras do diabo caem por terra. Não, tem gente que entendeu. E eu preciso que você grite, eu preciso que você creia, eu preciso que você depois do culto saia dizendo assim: pastor, na minha casa acontece tanta coisa ruim. Anda com ele, porque quando você anda com ele, as coisas ruins caem por terra. É verdade. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 38, vai dizer que Deus ungiu Jesus com espírito e poder, e Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Fala comigo assim: fazendo bem. O que você fez hoje? Porque uma coisa é você recitar o texto, outra coisa é praticar o texto. Tiago capítulo 1, 22 vai dizer que nós não podemos ser só ouvintes da palavra, mas temos que ser praticantes dela. Fazer o bem. Filho que não obedece o pai quebra o mandamento de Efésios capítulo 6. Marido e esposa aqui presente, diga amém. Amém. A Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Se você está em discussão no seu casamento, ou desarmonia no seu lar, a sua oração é interrompida. Deus quer que você zele do seu casamento e da sua família como Cristo zela da igreja. Pastor, tem pessoas hoje que falam que amam a Deus, mas não lê a sua palavra. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 28, versículo 9, vai dizer que aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a palavra do Senhor, até a sua oração é abominável. Ó, quando o pecado de sodomia, de homossexualismo, lesbianismo, prostituição, idolatria, encheu o coração dos sodomitas, Deus manda fogo do céu e acaba com aquela geração. Porque diz a Bíblia, olha o pastor, o pecado de Sodoma e Gomorra chegou até as narinas do Senhor dos Exércitos, e Deus, o Deus chamado Yahvé Beruti, desceu com conserto e com a sua justiça e eliminou da face da terra os moradores de Sodoma e Gomorra. Irmãos, e tem gente que está achando que pecado é brincadeira. Uma pessoa, terça-feira, está dando estudo na sede, ela falou comigo assim: pastor Arnaldo, pastor, a gente pode mentir sim. Tem ocasião da nossa vida que nós podemos mentir, porque quem lembra, terça-feira foi dia 1º de abril. Como pode um cristão, no estudo bíblico, virar uma liderança pastoral e falar que é normal mentir? Já estou acabando. Aguenta um pouquinho só. Aí eu disse a ela assim: olha, sabe qual é o engano de muitos evangélicos mentirosos? Que aqui não tem. Se tem, confessa. A irmã me citou aqui do cinto. Cadê a irmã do cinto? Irmã do cinto, Deus abençoe sua vida. Uma das manifestações do cinto é a verdade. E a verdade é fundamental para você estabelecer diretrizes de princípio de fé. Eu sou contra o aborto, eu sou contra a liberação da maconha, eu sou contra o casamento homossexual. Isso é um princípio que eu estabeleci na minha vida, eu uso a palavra que ninguém tira. Chama que é verdadeiro. Eu falei: escuta, o maior erro de Ananias e Safira é achar que é crente, estava dando dinheiro para a igreja e eles podiam mentir. Vou repetir que tem gente que não prestou atenção. O maior erro de Ananias e Safira é achar que eles estavam dentro da igreja, e estava dando dinheiro para o apóstolo Pedro. Eles acharam que podiam mentir dentro da igreja. Só bastou uma mentira e morreram no altar. Irmãos, quem vive no pecado, a Bíblia fala em João capítulo 9, vai falar que Deus não ouve oração, mas aquele que Ele perdoa, Deus ouve. A sua oração sobe. A sua oração sobe. A sua oração sobe. Vou repetir mais uma vez: a sua oração sobe. Pastor, sobe para onde? 3 minutinhos eu concluo. Visão de Isaías, visão de Ezequiel, visão de Isaías e visão de João. Preste atenção nisso, isso é muito importante. Ezequiel capítulo 1, capítulo 2, perto do rio Quebar, ele olha para o céu
E houve uma teofania, Deus se manifesta a ele com a sua glória. Olha o que ele viu. Ele viu o trono de Deus, repete comigo, trono de Deus. Ele viu um rio de água. E diz a Bíblia que tinha vozes de louvores. E à medida que Ezequiel olhava todo esse mistério do céu da eternidade, na hora que a voz dos louvores manifestava, o trono se movia em direção aonde estava o louvor. Ezequiel está vendo o trono de Deus, para onde a sua oração está subindo. Vou te ajudar. Capítulo 6, profeta Isaías tem outra visão. A visão dele agora não foi do trono, ele viu agora o trono de Deus. E aconteceu uma coisa mais linda. Diz a Bíblia que ele viu os anjos. E deu o nome dos anjos, chamados serafins. Irmão, Isaías viu e ouviu. Ele viu os anjos e ouviu os anjos. Os anjos, quem estudou angiologia sabe, e os anjos ali falaram em hebraico. Kadosh, Kadosh, Yehová Sabaoth. Santo, Santo. Isaías vendo voltar os anjos e a glória. É para lá que a sua oração sobe. Ah, você não entendeu ainda. A Bíblia fala que João exilado na ilha de Páscoa, ele olha para o céu na revelação e ele vê a nova Jerusalém celestial. Ele vê ruas de ouro de cristal. Ele vê o Cristo ressurreto, resplendor de glória e poder. É para lá que a sua oração sobe. E todas as vezes que você ora aqui, Deus está ouvindo lá no seu trono, na sua glória, assentado entre os querubins, e a sua oração sobe. A sua oração sobe no tempo Cronos. Escuta isso aqui, mãe e adolescente, pai. A sua oração sobe no tempo Cronos. Que é isso, pastor? Tempo do homem. Você está orando aqui, daqui a pouco vai embora tempo, semana, mês e ano. Tempo do homem, a sua oração sobe. Mas quando ela é ouvida por Deus, ela desce no tempo Kairos. Pastor, o que é isso? Deus transforma a sua oração em incenso na eternidade. Aí quando Deus resolve te abençoar, não tem governo, não tem macumba, não tem difamador, fofoqueiro, ninguém pode impedir que Deus agir ao seu favor. Para finalizar, quando a sua oração sobe, Colossenses capítulo 3, versículo 1, vai dizer que em Cristo Jesus nós ressuscitamos com Ele, e morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, para que pensai nas coisas lá de cima, onde Cristo vive, para que em Cristo vive, está sentado à direita do Pai. Meu querido, eu não sei o que você está pensando, o que você pensa o dia todo, mas uma coisa é certa: pensa nas coisas de Deus. Quando você pensa nas coisas de Deus, quando você vê a visão do profeta Ezequiel, do profeta Isaías, do profeta João na ilha de Páscoa arrebatado, você fala: Senhor, é para lá que vai a minha oração. Irmão, Salmo capítulo 54 diz o salmista que aquela mãe que chora, a igreja que chora, Deus recolhe no odre dele a nossa oração. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo da seguinte, a igreja de Laodiceia, que é uma igreja fria, uma igreja morna, uma igreja desanimada, mas aqui não, aqui é uma igreja fervorosa, uma igreja que acredita, uma igreja que tem na mão o poder do Espírito. E finalizo, pastor Arnaldo, peço perdão à igreja que eu vou ficar de costas por alguns instantes, pedi por cima, traga na mão. A sua trajetória, quando eu te conheci, Nicuri Celeste, e Deus faz lembrar naquele momento que você levantou a mão e aceitou Jesus. Ninguém nunca imaginou que você ia pegar a sua família e ali, qual o dia? Nicuri e Celeste, regional do Nicuri e Celeste. Aí Deus, pela sua infinita misericórdia, vai fazer uma emancipação de você, do seu trabalho para o reino. Que a irmã Elza disse muito bem: Deus te separou para essa obra. Você teve estágio no Macuco, depois você aperfeiçoou no Alphaville, e hoje está aqui.
Porque Deus te colocou aqui. Por que, pastor? Fica tranquilo. Não sobe, vou repetir, não sobe difamação até Deus. Não sobe inveja até Deus. Não sobe calúnia até Deus. Não sobe desvalorização pessoal, moral até Deus. Arnaldo, fica tranquilo. O que sobe é a sua oração. E quando a sua oração sobe, a igreja que está sob a sua responsabilidade é abençoada por Deus. Por quê? Porque Deus te chamou. Quando você levantou a sua mão e falou: Senhor, eu quero te seguir. E Deus está moldando o seu caráter. Deus está moldando o seu ministério. Deus está moldando a sua vida para colocar diante de você grandes coisas, assim diz o Senhor. E pode ter certeza que Deus manda te dizer: fica tranquilo, a sua oração sobe. E quando ela no tempo Kairos chegar, você pode ter certeza, aonde Ele colocar a planta dos pés e de certo é abençoado por Deus. Quem recebe essa palavra?